Sabe aquela sensação de que às vezes não se está totalmente no comando dos próprios pensamentos ou das próprias atitudes? Pois é, a psicanálise traz uma ideia bem radical sobre isso, a de que nós não somos um eu todo unificado, mas sim um ser dividido. E hoje, com base na obra de Luiz Alfredo Garcia Rosa, a gente vai mergulhar nessa ruptura fundamental que existe em cada um de nós. Vamos começar com uma pergunta que parece simples. Quem é que tá no comando aí dentro? A resposta que vem na hora é: ué, sou eu, claro! Mas o que a psicanálise sugere é que essa é só a parte do espetáculo que a gente vê. Existe toda uma peça acontecendo por trás da cortina da nossa consciência com uma lógica completamente diferente. Olha, por séculos, a filosofia, principalmente com Descartes, nos apresentou a imagem de um eu sólido, racional, dono do próprio nariz. A ideia de que somos mestres em nossa própria casa, sabe? Totalmente transparentes para nós mesmos. Essa era a visão que dominava, até Freud chegar e, bom, virar a mesa de um jeito bem radical. De um lado, a gente tem o famoso penso, logo sou de Descartes, a certeza que vem da consciência. Do outro, a psicanálise vira isso de cabeça para baixo. Penso onde não sou. A ideia aqui é que nosso verdadeiro ser aparece justamente onde a gente não está ciente de que está pensando. O pensamento acontece, mas o eu verdadeiro talvez não esteja lá para assistir. É uma mudança de perspectiva sísmica. Tá, mas o que causa essa ruptura toda? A resposta de Freud está num conceito que mudou tudo: o inconsciente. Ele não descobriu o inconsciente, mas foi o primeiro a dizer que ele é um sistema com leis próprias, um verdadeiro outro palco da nossa vida psíquica. E é super importante entender isso. Para Freud, o inconsciente não é um porão escuro e bagunçado. Muito pelo contrário. Como Garcia Rosa aponta, ele é uma outra ordem. Tem suas próprias regras, sua própria gramática, que são totalmente diferentes da nossa lógica consciente, mas que fazem todo sentido dentro do sistema dele. E como é que funciona essa outra ordem? Primeiro, ela é atemporal. Lá, o passado está sempre presente. Isso quer dizer que as experiências da infância nunca nos abandonam de verdade. Elas moldam ativamente nossos desejos e medos de hoje. Segundo, a lógica de ou isso ou aquilo não existe. É totalmente possível amar e odiar a mesma coisa ao mesmo tempo. E por fim, tudo é governado pelo processo primário, a busca por satisfação imediata. É um impulso puro que quer tudo e quer agora, sem se preocupar com as consequências no mundo real. Então, qual é o combustível que move essa máquina inconsciente? A resposta freudiana é categórica: o desejo. Mas calma, não estamos falando de um simples querer alguma coisa. A gente está falando da força motriz fundamental da vida humana. O ponto central é que o desejo, em alemão Wunsch, nasce de uma perda. Ele é essa tentativa sem fim de recriar uma primeira experiência de satisfação, uma experiência quase mítica que nunca mais vai ser encontrada de novo. É por isso que Garcia Rosa o descreve como a nostalgia de um objeto perdido. O desejo não busca um objeto novo, ele busca o eco de um prazer que já se foi. Freud descreve uma origem bem clara para isso. Pensa num bebê. Ele nasce em total desamparo. Quando sente fome, uma tensão se acumula. Sozinho não pode fazer nada. Aí vem um adulto, intervém e alivia essa tensão. Essa primeira experiência de satisfação deixa uma marca profunda. O desejo, então, nasce como o impulso de repetir essa cena, de reencontrar para sempre aquele alívio original. Então, se a gente junta tudo isso, dois sistemas funcionando com lógicas diferentes, movidos por um desejo que nunca se satisfaz de verdade, a consequência é meio inevitável, né? O sujeito não pode mais ser visto como um bloco único, coeso. Ele está, por definição, dividido. É isso que chamamos de clivagem da subjetividade. É a ideia de que o eu que a gente conhece no dia a dia é só uma parte da história. Existe outra parte, o inconsciente, que também pensa, deseja e age, e, muitas vezes, entra em conflito direto com o nosso eu consciente. Essa citação do Garcia Rosa leva a coisa para outro nível. A divisão aparece na nossa fala. Pensa assim, o sujeito do enunciado é quem a gente diz que é, conscientemente. Por exemplo, eu sou uma pessoa calma. Mas o sujeito da enunciação é o desejo inconsciente que escapa. Por exemplo, quando essa mesma pessoa calma tem um lapso e grita com alguém. É o desejo falando através dela. É como se existissem dois eus usando a mesma boca. E o que significa viver com essa divisão?
Qual o legado dessa descoberta de Freud para nossa compreensão de quem somos? Bom, isso nos leva a uma mudança fundamental de perspectiva sobre o que é a verdade. O racionalismo buscava o sujeito da verdade, aquele capaz de ter um conhecimento objetivo, científico. A psicanálise vira o jogo. Ela não se interessa tanto por isso, mas sim pela verdade do sujeito. Uma verdade que não se encontra na razão, mas que se revela justamente naquilo que a razão tentou excluir. O desejo, com suas distorções, seus enigmas. E claro, essa ideia toda de um sujeito dividido não surgiu do nada. É uma revolução que Freud começou e que foi aprofundada por pensadores como Luiz Alfredo Garcia Rosa, que nos deram um novo mapa para a gente navegar nas águas bem complexas da mente humana. E assim, a gente termina com uma questão bem inquietante. Se o nosso eu consciente muitas vezes esconde mais do que revela, onde é que está a nossa verdade? A psicanálise sugere que ela não está nas nossas certezas, mas nos nossos tropeços, nos sonhos, nos atos falhos, nos sintomas. A verdade não é algo que a gente possui, mas algo que de vez em quando nos surpreende.